Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, abrir a sua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, verso 23. Nós vamos ler alguns versículos. Obrigado aí, irmã, pela água, tá, irmã? Obrigado aí. Deus abençoe a senhora. Mateus 8, 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Quem estava dormindo? Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis? Por que estão com medo? Por que estão apavorados? Por que não temeis? Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Fechemos os nossos olhos e vamos fazer nossa oração. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esta manhã na tua casa. Te louvamos, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, bondade e fidelidade. Nos abençoe, Senhor, nesta manhã. Derrama sobre nós a tua graça, Senhor. Derrama sobre nós a tua unção nesta manhã, Senhor. Que nesta manhã o teu nome seja honrado. Que nesta manhã o teu nome seja glorificado, Senhor. Levanta, meu Deus, os abatidos. Cura, Senhor, os enfermos. Liberta, Senhor, aqueles que estão aflitos, desesperados. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, abra as comportas dos céus e derrame o teu Espírito Santo sobre nós. Derrama o teu Espírito Santo sobre o teu povo, que haja batismo no Espírito Santo, que haja curas aqui no nosso meio. Faça milagres, Senhor. Envia a tua palavra e os curou. Envia a tua palavra e os ressuscite. Faça milagres, Senhor. Envia a tua palavra nesta casa, que estão nos assistindo pelas redes sociais. Envia a tua palavra e cura esta pessoa doente. Envia a tua palavra e levanta esta pessoa abatida em casa, ou hospitalizada, ou, Senhor, numa cadeia pública. Senhor, faça milagres, libertando, ressuscitando esta pessoa, Senhor, para a vida eterna. Coloque as tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Salva esta alma, escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro e opera milagres, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Fale aos nossos corações nesta manhã. Abençoa os teus filhos que estão aqui na tua casa. Que haja um derramamento do Espírito Santo, que haja um avivamento, que haja manifestação da tua glória, da tua bênção e da tua unção. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre.
Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, podei-vos assentar, irmãos. Muito bem. Gostaria que você prestasse bastante atenção no que Deus quer nos ensinar nesta manhã. E o texto que nós acabamos de ler fala de um evento que ocorreu com os discípulos que estavam seguindo Jesus. Irmãos, seguir Jesus não significa viver sem tempestades. Seguir Jesus não significa que não teremos problemas, que não teremos adversidades. Então, o texto aqui que nós lemos fala exatamente sobre isto. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Então não tem coisa melhor nesta vida do que seguir Jesus. O homem, quando descobrir que a melhor coisa da vida é seguir Jesus, nunca mais ele vai se arrepender. Porque não existe coisa melhor do que seguir Jesus Cristo. Então os discípulos seguiram Jesus fazendo o que ele fez. O que ele fez? Ele entrou no barco. Mas o versículo 24 diz: eis que no mar, logicamente depois que eles entraram, levantaram as âncoras e foram navegar. E aí levantou-se uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Então aqui nós temos uma tsunami. Tsunamis são grandes ondas. Ela pode variar até 30, 40, 100 metros de altura. Uma tsunami. Então aqui, como ela cobria o barco, foi uma pequena tsunami que envolveu o barco dos discípulos. Mas os discípulos, naturalmente, que são homens experientes, que ali tinha Pedro, João, Tiago, tudo eram pescadores, eram homens que estavam acostumados a lidar com o mar bravio. Mas agora, essa tempestade era diferente, porque ela fugia ao controle dos discípulos. Porque, naturalmente, qualquer pescador profissional, ele sabe que ele pode encarar uma tempestade no mar quando ele vai buscar os peixes, né? A gente já ouviu de história que barcos viraram e os pescadores ficaram a noite inteira agarrados em algum pedaço de madeira, alguma caixa de isopor para se salvar, né? Então, os riscos que corre a profissão de pescador, de enfrentar o mar bravio, de enfrentar ondas enormes que vão levá-los a pique, né? Então, o barco começou a sofrer o ataque de fortes ondas que cobriam o barco. Eu imagino as ondas que vêm e entrando no barco, sacudindo o barco de um lado para outro, falando: nós vamos perecer. A palavra perecer quer dizer morrer, ser destruído. Então, o que eles fazem? Eles recorrem àquele que eles seguiram. Às vezes, irmãos, a gente está seguindo Jesus, tomamos a decisão de segui-lo, mas não o recorremos na hora que precisamos. Nós recorremos a tantas coisas, recorremos à experiência de pescador. Naturalmente eles recorreram. Pedro, você está acostumado aí com o mar bravo, o que nós devemos fazer? Às vezes a gente recorre todas as nossas, primeiro, as nossas experiências, a nossa capacidade. Então, quando elimina toda a experiência, toda a capacidade, aí nós vamos lembrar daquele que nós estamos seguindo. Às vezes a gente, qualquer coisa que a gente faça, a gente não recorre primeiro ao Senhor.
Nós temos que aprender isso aí como cristãos. É nas mínimas coisas. Você vai dar uma saída de carro, Senhor, abençoa o pneu, motor, freios do meu carro. Porque em pouco pedacinho que você vai andar, em poucos quilômetros, pode perder o freio do carro. Essa semana um ônibus com 27 passageiros, me parece que é na Regis Bittencourt, se não me falha a memória, quando o motorista percebeu, ele estava sem freio. E ele foi lá na frente, tinha uma rampa de escape, mas estava longe. É geralmente quase no meio da serra ou no final da serra. Aí ele chegou batendo num caminhão, numa curva, ele bateu num caminhão, mas controlou o ônibus, tirou o caminhão da estrada, mas controlou, e quando ele chega, ele entra na rampa de escape. Ali ele conseguiu manter o ônibus em pé, na posição, e todos os passageiros escaparam. Então, o ônibus, quem imagina um ônibus de trabalho, comercial, que vive na estrada viajando, ele passa por vistoria antes de sair da garagem. Então, mas por quê? Às vezes nós recorremos a tudo menos ao Senhor, ao qual nós estamos seguindo. Então a primeira coisa é: Senhor, abençoa essa saída que eu vou fazer, ainda que ela seja curta, porque é na saída curta que a gente abaixa a guarda. Eu estava pregando um dia em Leopoldina, num domingo, aí o pastor lá era muito conhecido na cidade, terminou o culto, chegou uma notícia para ele: um vereador que estava chegando do Rio, numa viagem, bateu na serra, pertinho já de Leopoldina. É quando nós estamos perto que nós abaixamos a guarda. É quando falamos assim: bom, agora acabou o perigo. Irmãos, não que o nosso alerta não desligue enquanto não colocarmos os pés em lugar seguro. Aí chega a notícia lá: vereador da cidade bateu, morreu todo mundo. Aí fomos lá, depois do culto. Irmãos, 4 caixões, coisa triste. Marido, esposa e 2 filhos. Por quê? Ele baixou a guarda quando estava chegando pertinho de casa. Então, irmãos, aquele que nós estamos seguindo, nós não podemos descuidar nem um pouquinho. Se estamos seguindo o Senhor, Ele é capaz de direcionar a sua vida, de direcionar a nossa vida. Ele é capaz de nos guardar, Ele é capaz de nos proteger mediante as tempestades da vida que nós temos que enfrentar. Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. E ele lhe disse: por que temeis? Ele acordou e naturalmente viu que o barco estava balançando e as ondas entrando a água entrando no navio ou no barco. Aí eles acordam ele, e a primeira coisa que ele fala: por que estão temendo? Isso mostra que eles, apesar de estar seguindo Jesus, não o conheciam. A Bíblia fala assim: conheça Deus e prossigamos em conhecer. Nós tivemos a primeira experiência, então agora vamos prosseguir em conhecer. É tão verdade isso, que quando ele acorda e responde para ele: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quando Jesus repreendeu o vento e o mar, houve calma, a tsunami desapareceu, o mar ficou calmo, tranquilo, até marola parou, aquelas marolinhas pararam,
tudo virou bonança. Aí os discípulos olharam para o outro, e no versículo 27, aí está assim: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Quem é este homem? Quer dizer que eles estavam seguindo Jesus, mas não o conheciam. E isso acontece com a gente, em momento de tempestades da nossa vida, de vendaval da nossa vida, de tsunamis da nossa vida. Nós às vezes recorremos a tudo menos o Senhor. E quando nós recorremos a Ele, nós descobrimos que Ele atua, que Ele age, que Ele opera. E aí nós ficamos admirados de ver as suas maravilhas acontecendo em nossa vida. Que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Ainda bem que eles descobriram, porque tem pessoas que não percebem o que Deus fez na sua vida, o que Deus operou na sua vida. Mas o que eu gostaria de frisar bem nesse texto é esse versículo 26. E uma palavra, apenas uma palavra que eu quero abordar nesta manhã, desse texto. Por que temeis? Esse é o tema que eu quero abordar hoje. Por que temeis? Olha, irmãos, essa expressão que nós acabamos de ler aqui, por que temeis? Ela diz em vários, não temais, ou não temas, não temais, e ainda, por que temeis? Essas três expressões, elas percorrem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 365 vezes. Se você for examinar na Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, não temeis, não temais, por que temeis? Elas percorrem 365 vezes, ou seja, uma vez para cada dia do ano. Então hoje eu não preciso temer, amanhã eu não temerei, depois de amanhã eu não preciso temer, porque cada dia do ano eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Você tem uma promessa de Deus na sua vida. Porque temeis, não temais, não temeremos. Aleluia! Porque cada dia do ano nós temos uma promessa de Deus, não precisamos temer. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque temeis? Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, por que eu não devo temer? Primeiro, porque Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu espírito de temor. Deus não nos deu espírito de temor. Ou seja, medo, susto, sensação de ameaças, mas Ele nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Aleluia! Primeiro, o espírito que Deus nos deu é de fortaleza, de resistência. As fortalezas eram o lugar mais seguro que tinha no deserto. Os exércitos faziam as suas fortalezas com muros enormes de madeira, de tronco de árvore, e de cima eles sentiam-se seguros porque eles avistavam longe. Então o espírito que Deus nos deu é de fortaleza.
Você é forte. Vem a tempestade, vem o inimigo, Deus está dizendo: eu te dei um espírito de fortaleza. Segundo, Ele nos deu espírito de amor, para que nós possamos não dar lugar ao ódio no nosso coração, por ver tanta injustiça, por ver tanta maldade, por ver tanto pecado se multiplicando. A Bíblia diz que quando o pecado se multiplicasse, o amor de muitos se esfriaria. Então Deus nos deu esse espírito de amor para que nós não esfriemos, para que nós não deixemos o ódio a tomar conta do nosso coração. Terceiro, Deus nos deu espírito de moderação. Moderação é equilíbrio. Então você não se desespera diante de uma tsunami. Nós ficamos tranquilos. O Salmo de número 46 diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se transportem, ainda que as águas do mar se espumem. Então a Bíblia fala que nós não devemos temer. Por quê? Porque Deus nos deu um espírito de moderação, de tranquilidade, de equilíbrio. O servo de Deus é equilibrado, o servo de Deus é temperado, não fica assustado diante da adversidade. Deus manda: olha e verás a recompensa dos ímpios. Deus manda olhar, pare e olhe e veja a recompensa dos ímpios, onde os ímpios vão parar. A palavra de Deus também fala: põe uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Enquanto os inimigos vêm, Deus está preparando um banquete para nós. Sabe por quê? Porque a vitória vai chegar. Não temeis. E por que temeis? Então esse é o assunto que eu quero tratar hoje. Agora, primeira coisa que está trazendo preocupação para quem é servo de Deus. Todo barco, ele tem no mínimo 2 âncoras. Uma à frente e outra atrás. Para quê? Porque o mar, ele é líquido, água, ele não tem firmeza. Então qualquer vento tira uma embarcação, por mais pesada que ela seja, um movimento de ondas tira o barco do seu lugar. Ele pode ser um barco cargueiro, navio cargueiro, ou seja, pesado, mas pequenas ondas vai tirando ele da sua posição. Então, qual o papel da âncora? É manter o barco firme. O barco firme, o barco estável. Estável quer dizer firme. Então ele solta uma âncora na frente e solta outra âncora atrás. Então essas âncoras travam lá no fundo do mar e ali mantém o navio firme, mesmo que venha ondas enormes, mesmo que o vento sopre, mas as âncoras estão lá, mantendo o navio firme. Firme. E qual é a primeira âncora que estão nos ameaçando? Qual é a primeira âncora nossa que está sendo ameaçada? Palavra de Deus. Vamos ver Hebreus capítulo 6, verso 19, o que diz aí. A palavra de Deus é a nossa âncora. Eu disse que âncora, ela nos mantém firme, ela mantém o barco firme. Agora, no sentido figurado, âncora quer dizer abrigo, proteção, apoio. Então vamos lá. A qual temos como âncora da nossa alma.
segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então, a palavra de Deus é a nossa âncora. Jesus disse assim: aquele que cumpre, aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, eu vou compará-lo a quem é? Ele será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vieram os ventos, sopraram os ventos, vieram as tempestades, vieram as enxurradas, combateram contra aquela casa, mas não a derrubou, porque ela estava firmada na palavra. Então a palavra de Deus é uma âncora da alma em tempos de tempestades. Você quer ficar firme diante das tempestades que estão vindo por aí? Então, firme na âncora da palavra de Deus. Porque ela é a nossa âncora, é a âncora da nossa alma. Âncora da nossa alma. Então, tal qual esta situação que os discípulos estavam enfrentando, de ondas bravias, de mar bravo, de vento forte, a palavra de Deus também hoje está enfrentando tempestades. A palavra de Deus está enfrentando tempestades. Agora, por que o navio dos discípulos, o barco dos discípulos, não naufragou? Por que ele não naufragou? Porque Jesus estava a bordo. Aleluia. Jesus estava a bordo. A bordo quer dizer dentro. A bordo quer dizer dentro. Jesus estava dentro do barco. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está a bordo de todas as Escrituras sagradas. As Escrituras estão enfrentando vendavais, tempestades, ameaçada, como foi ameaçada há muitos e muitos, como vem sendo ameaçada há muitos e muitos séculos atrás. Então, mas Jesus Cristo está a bordo de toda a Escritura. Aleluia. Lá em João capítulo 5, verso 39, ele disse que nós devemos examinar as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. A Escritura dá testemunho de Jesus. Em qualquer parte que você abrir da Bíblia, Jesus está nela, porque ela dá testemunho de Jesus. Então Jesus está a bordo das Escrituras. Aleluia. Então hoje, em pleno século 21, as Escrituras estão sendo ameaçadas. A nossa âncora, a âncora da nossa alma, está sendo ameaçada. Vamos ver algumas vezes que ela foi ameaçada. Ela foi proibida a sua leitura. Em alguns países, a Bíblia era proibida de ser lida. Se alguma casa fosse encontrada a Bíblia, toda pessoa daquela família morria. Em países tomados pelo comunismo, o que eles faziam com a Bíblia? Quando eles tinham acesso à Bíblia, eles arrancavam página por página, folha por folha. Folha por folha, melhor dizendo. E o que fazia? Eles distribuíam essas folhas, um para cada pessoa. E aí aquela pessoa lia a página, a primeira página e a segunda, e depois guardava. Cada um lia a sua folha, a primeira página e a segunda página. Aí quando eles encontravam de novo, eles trocavam as folhas. E cada um lia aquela que ele trocou. É assim que eles liam a Bíblia. E o lugar de guardar a Bíblia era dentro das muralhas, dentro das paredes, em buracos.
Ali a Bíblia ficava escondida, porque se ela fosse encontrada dentro de uma casa, todos da família eram mortos. Então a Bíblia, ela foi proibida a sua leitura em vários países do mundo. O irmão André, ele escreveu um livro, ele desafiava as autoridades comunistas, e levava a Bíblia, entrava com a Bíblia dentro de países comunistas para que ela fosse distribuída. Eu me lembro de um testemunho dele, que ele estava entrando num país comunista com o porta-malas cheio de Bíblias. Aí quando ele foi parado na barreira, na fronteira, os guardas pararam o carro dele, e os guardas pediram o documento dele, do automóvel. Quando viram o documento dele, e falou: agora abre o porta-mala. Ele ia ser morto. Aí ele falou: Senhor, tem misericórdia, tenha misericórdia. Eu estou levando a tua palavra para centenas de pessoas. Não deixe eles verem a Bíblia. Cega-os para que eles não vejam a Bíblia. Aí ele foi lá, ele deu a chave para abrir o porta-mala. Quando eles abriram o porta-mala, eles só viram verduras no porta-mala. Eles não viram Bíblia. Eles viram verdura. Aí entregaram a chave: pode seguir em frente. Aleluia. Teve um dia, no testemunho dele também, que eu tenho o livro dele, ele falou assim: eu precisava enviar a Bíblia para países comunistas. Então eu tive que embalar milhares e milhares de exemplares. E eu orei a Deus, aluguei um navio, e eu precisava jogar essa Bíblia em alto mar, e essa Bíblia tinha que ser levada para a praia. Aí ele orou e falou: Senhor, faça essas Bíblias chegar na praia do país tal. Aí ele foi em alto mar, e lá jogaram vários fardos enormes, cheios de Bíblia, bem fechado, bem lacrado, jogou no mar. E depois voltaram. E aí, mais tarde, ele entra naquele país, só para ver notícias de alguma coisa. E ele então percebe que, quando ele entra naquele país, ele descobre que na praia de muitas daquelas cidades chegaram um monte de Bíblias, e as Bíblias foram distribuídas rapidamente para milhares de pessoas que as levaram e esconderam em suas casas. Aleluia! Deus fez com que a sua palavra chegasse onde ela não podia entrar livremente. Sabe por quê? Porque Jesus está a bordo das suas escrituras. Aleluia. Bíblias foram queimadas. Muitas Bíblias foram queimadas. E ela foi proibida de entrar em muitos países. Em muitos países. Agora, hoje, como está hoje? Hoje tem muita gente aqui que tem mais de uma unidade de Bíblia na sua casa. Tem pessoas que têm 5, tem pessoas que têm 3, tem pessoas que têm 4, tem pessoas que têm 10. Desde a sua conversão, quando você converteu, você comprou a sua primeira Bíblia, ela está lá no cantinho, porque agora você tem uma nova, você tem uma outra versão, você tem Bíblia de estudos. Então você, em cada casa aqui no mínimo deve ter mais de uma Bíblia. Mais de uma Bíblia. Agora, qual é a ameaça que a Bíblia, a palavra de Deus, está sofrendo hoje? A Bíblia está sendo chamada hoje de livro homofóbico. Homofóbico. Fobia é aversão, é ser contrário. Então, a Bíblia hoje
está sendo chamada de o livro homofóbico. Sabe por quê? Por causa do capítulo 1 de Romanos, versículo 26 e versículo 27. Eu não vou ler, depois você lê em casa. Por causa desses dois versículos, a Bíblia está sendo chamada de o livro homofóbico. Então a Bíblia tem que ser destruída. Em pleno século 21, a Bíblia tem que ser exterminada, modificada, porque ela é um livro homofóbico, segundo as mentes destrutivas, ideológicas e malignas que existem nesse planeta. Ela está sendo chamada de o livro homofóbico. Segundo, ela está sendo chamada de livro racista. Livro racista. Sabe por quê? Por causa do capítulo 1, verso 18 e verso 19 de Isaías. Não vou ler também. Depois você lê em casa. Por que a Bíblia está sendo chamada de homofóbica, de livro homofóbico? Por que ela está sendo chamada de livro racista? E terceiro, a Bíblia está sendo chamada de livro que destrói o meio ambiente. Esse aí eu faço questão de ler para você. Porque tanto o de Isaías quanto o de João, livro de João, aliás, desculpe, Mateus 7,19, Mateus 7,19. Todos esses dois versículos, o primeiro é ao pé da letra, não requer hermenêutica, mas esses dois aqui, Isaías 1,18 e 19 e Mateus 7,19, requer hermenêutica, ou seja, interpretação. Sabe por quê? Porque aqui está sendo usado metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem figurada, não é ao pé da letra. Então esse eu faço questão de ler para você. Mateus 7,19, vamos ler. Olhe bem, olha onde que eles estão vendo a Bíblia como destruidora do meio ambiente. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Você está vendo as mentes brilhantes, do mundo atual? Está dando para você perceber as mentes brilhantes? Aqui Deus está usando uma metáfora, quer dizer, uma linguagem figurada. Está falando de homem que não produz coisa boa, e não é lançado no fogo da lenha, na fogueira lá do fogão a lenha, mas é no fogo do inferno que ele vai ser lançado. Para ficar bem clarinho para essas mentes brilhantes que estão por aí. Não é a Bíblia que vai pôr fogo nas árvores, cortar a árvore, mas está usando uma metáfora. Aqui está falando de homens que vêm nesse mundo só para causar problema, homens que só vivem para provocar o inferno na vida do semelhante, dos homens de bem, das pessoas de bem. Então todo homem que não produz bom fruto, ele será cortado e lançado no fogo do inferno. Não é árvore, mas as mentes brilhantes estão achando que a Bíblia é a favor da destruição do meio ambiente, porque Deus mandou cortar a árvore e jogar no fogo. As mentes brilhantes do planeta. Então hoje, a palavra de Deus
está sendo ameaçada. Desde 2019, o Partido Comunista Chinês estão redescrevendo a Bíblia. Desde 2019. Eles estão redescrevendo a Bíblia. Para quê? Adaptando a Bíblia ao seu regime comunista. Adaptando a Bíblia à sua ideologia, ou às suas ideologias, desde 2019. E eu quero mostrar para você um dos textos que eles estão modificando. Em um dos textos da Bíblia, está lá em João 8:7, que já foi modificado. Quando esse texto fala da mulher adúltera, que foi arrastada e levada até Jesus, que Jesus estava sentado na areia, escrevendo com o seu dedo na areia. Aí aqueles homens chegaram com pedras na mão, jogaram a mulher na presença de Jesus e disse: Senhor, esta mulher foi flagrada em adultério, e na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. Na Bíblia, na palavra de Deus, está escrito lá: Jesus olhou para eles, parou de escrever, olhou para eles e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então cada um olhou para si, viram os seus pecados, colocaram a pedra no chão, viraram as costas e foi embora. Desde o mais novo até o mais velho, não ficou ninguém. Aí Jesus pergunta a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela falou: Senhor, ninguém me acusou, ninguém me condenou. Ele disse: também eu não te condeno. Vai e não faças mais. Não pratique mais isso. Esse é o texto das Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, dado por Deus. Na versão chinesa, quando os homens vão embora, quando os homens viram as costas e vão embora, Jesus vira para a mulher e falou assim: eu também sou pecador. E pegou em pedra e atirou na cabeça dela até matá-la. Na versão chinesa. Está dando para você entender? Essa parte já está modificada. Eles devem entregar essa Bíblia modificada para os chineses até 2027, 2028, por aí. Toda adaptada ao socialismo, ao comunismo e às suas ideologias. Então a Bíblia está sendo ameaçada em todas as partes do mundo, e o próprio Papa já pediu a sua atualização. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está a bordo da sua Escritura. Jesus está a bordo de toda a Escritura. Se Jesus está a bordo da Escritura, o que vai acontecer com ela? Absolutamente nada, porque se Jesus está a bordo do nosso barco, as tsunamis não poderá destruí-la. Se Jesus está a bordo da nossa vida, ela não será destruída. E Jesus está a bordo de toda a Escritura Sagrada. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos começar por Gênesis. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Número, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta. Em Josué, Jesus é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, Jesus
Jesus é o nosso parente. Em 1 Samuel, Jesus é a nossa vitória. Em 2 Samuel, Jesus é o descendente de Davi. Em 1 Reis, Jesus é o doador da vida e da vitória. Jesus é o doador da vitória. Em 2 Reis, Ele é o Rei dos Reis. Em 1 Crônicas, Jesus é o Rei de Deus. Em 2 Crônicas, Jesus é o que faz aliança. Em Esdras, Jesus é o nosso auxílio dos céus. Em Neemias, Jesus é o nosso ajudador. Em Esther, Jesus é o nosso Mardoqueu que sofreu. Em Jó, Jesus é o nosso Redentor vivo. Em Salmos, Ele é o guarda fiel de Israel. Em Provérbios, Ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Ele é o alvo verdadeiro. Em Cantares, Ele é o amado. Em Isaías, Ele é o profeta sofredor. Em Jeremias, Ele é a nossa justiça. Em Lamentações, Ele é o varão de Deus. Em Ezequiel, Ele é o pregador mal recebido. Em Daniel, Ele é o rei eterno. Em Oséias, Ele é o que liga as feridas. Em Joel, é o que habita em Sião. Em Amós, teu Deus, ó Israel. Em Obadias, o Senhor é o auxílio do reino. Em Jonas, o profeta ressuscitado. Em Miqueias, o nascido em Belém. Em Naum, o que leva as boas novas. Em Abacuque, o Senhor no seu santo templo. Em Sofonias, o Senhor está no meio de ti. Em Ageu, o desejado das nações. Em Zacarias, o preço do cordeiro. Em Malaquias, o sol da justiça. Em Mateus, o rei Messias. Em Marcos, o servo de Deus. Em Lucas, o filho do homem. Em João, o filho de Deus. Em Atos, o doador do Espírito Santo. Em Romanos, aquele que nos torna justo perante a lei. Em 1 Coríntios, as primícias dos que dormem. Em 2 Coríntios, a graça. Em Gálatas, o verdadeiro evangelho. Em Efésios, toda a armadura de Deus. Em Filipenses, Jesus é o que supre todas as necessidades. Em Colossenses, o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses, é o vingador de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses, o fiel protetor. Em 1 Timóteo, o único mediador entre os homens e Deus. Em 2 Timóteo, o Senhor justo juiz. Em Tito, a graça salvadora de todos os homens. Em Filemão, o Senhor que intercede por nós. Em Hebreus, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o dom perfeito vindo de Deus. Em 1 Pedro, a pedra principal de esquina. Em 2 Pedro, o Senhor Salvador nos concede a entrada no reino. E em 1 João, é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 2 João, a fonte da verdadeira doutrina. Em 3 João, o nome que garante a vitória. Em Judas, o único soberano e Senhor. E em Apocalipse, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! 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 Eles podem modificar trechos da Bíblia, mas não pode tirar Jesus da Bíblia, porque ele está de Gênesis ao Apocalipse a bordo da sua palavra. Aleluia! Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que temeis?
Não precisa temer, porque Ele está a bordo. Ele está a bordo da sua palavra. De Gênesis a Apocalipse, Ele está nela. Aleluia, 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 aleluia. Segunda ameaça, é a nossa segunda âncora, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está sendo ameaçada. Mas o que diz a palavra? Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Vamos ver o que diz a palavra. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A nossa âncora. A igreja é nossa âncora. A igreja é nossa âncora. E Jesus está no meio da igreja. Apocalipse capítulo 1, 12 e 13. Vamos ver o que diz Apocalipse 1, 12 e 13. Preste atenção nisso agora. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais representam a igreja. 7 castiçais de ouro representa todos os 7 períodos da igreja. Ele viu a igreja representada nos castiçais. Agora vamos ver. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, vestido até os pés com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus pés e olhos, os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzentes, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Aleluia! E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão ou a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e amém, aleluia, aleluia, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu tenho controle sobre a minha igreja, e Jesus anda no meio da igreja. Jesus está a bordo da igreja. Quando fala em igreja, não estou querendo dizer placas, não estou querendo dizer prédios, e não estou querendo dizer CNPJ, mas pedras vivas, conforme 1 Pedro 2,5. Pedras vivas. Eu sou uma pedra viva. Você é uma pedra viva. Então Jesus está aí dentro de você. Jesus está a bordo de você. Jesus está a bordo de mim. Eu sou uma pedra viva. Você é uma pedra viva. Não estamos falando de placa, não estamos falando de prédio, não estamos falando de CNPJ, mas estamos falando de pedra viva.
Estamos falando de templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6,19. Cada pessoa é um templo do Espírito Santo. E Jesus está dentro desse templo. Aleluia. Mas estamos falando também, conforme 1 Pedro 2,9, que diz assim: mas vós sois geração santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aconteça o que acontecer, se a igreja estiver livre, se a igreja estiver presa, se a igreja estiver secreta, ela vai continuar propagando a mensagem de Jesus, porque Jesus está no meio dela, Jesus está a bordo da igreja, e ninguém pode tocar na igreja do Senhor, porque ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, ou seja, a revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Jesus Cristo, ele tem as chaves da morte e do inferno. Portanto, igreja do Senhor, que somos nós, não precisais temer as tempestades, as tsunamis que virão, porque Jesus está no meio da igreja, Jesus está conosco. É a igreja do Senhor, não perecerá, ela não morrerá, ela continuará viva cada vez mais, ela continuará forte cada vez mais, porque Deus vai enviar o poder do Espírito Santo num grande avivamento. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia e aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E eu estou indo para os finalmente. Em Isaías 43, do 1 ao 3. Preste atenção nisso agora. Eles querem fechar a igreja. Eles estão tentando fazer uma lei para impedir os cultos. Em vários países do mundo, como na Nigéria, eles estão, aquela semana, aliás, esse mês que encerrou agora, tinha um pastor pregando numa das igrejas na Nigéria, e entrou pessoas e fuzilou o pastor em cima do púlpito. Matou o pastor e atingiram vários membros da igreja, que aí todo mundo saiu correndo de dentro da igreja. Então, só vai permanecer firme aqueles que estiverem ancorados no Senhor, ancorados na sua palavra, ancorados com o Senhor. Se não tiver, porque eles estão lançando o medo. Ó, se você for, você vai morrer. Irmãos, seria o maior presente que eles dariam para a igreja se eles chegassem aqui e fuzilassem todos nós aqui agora. Eles só iam ver corpos tombando e Jesus colocando coroa em cima. Amém. Parece que ninguém gostou, não. Pastor, de vocês tombar aqui agora, seria um presentão para mim. Porque eu sei quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito. Você tem essa certeza? Sabe por que você tem essa certeza? Porque Jesus está a bordo da sua vida. Ninguém pode destruir aquela pessoa que é de Deus. Então vamos ver, para encerrar aqui agora, vamos ver lá o texto. Mas agora assim diz o Senhor que te criou,
que criou Daniel, que criou você, que criou sua família, que criou seus pais, que criou seus filhos. Agora sim diz o Senhor, ó Jacó, povo de Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, não temas, não tenha medo, não fique assustado com as tsunamis, não fique assustado com as ameaças. Por quê? Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, aleluia. Você é de Deus, você foi chamado pelo nome, você é de Deus, Ele me chamou pelo nome, eu sou de Deus. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu, o meu, o nosso Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Aleluia. 3. É o terceiro? Então já até o terceiro. Obrigado. Então, irmãos, a igreja pode estar passando pelo fogo, pelo rio, pela água. Não precisa temer, porque Ele nos chamou pelo nome. Você é meu. Você é meu. Eu te remi. Nada vai destruir você. Pode destruir a carne. Eu encerro. Um homem, ele teve uma parada cardíaca no hospital. E quando ele acordou, vindo dessa parada cardíaca, ele gritava, ele chorava. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar. E começou a gritar. Aí não sei se a esposa dele estava do lado da cama dele, colocando nele a máscara de respiração, tentando segurar, e ele chorando. Eu vi Deus, Ele é muito lindo, Ele é muito lindo. Eu quero voltar. Irmão, quem experimentou, quem teve a oportunidade de ver Deus, não querem mais um pingo, nem um minuto nesse planeta. Porque Deus é a coisa mais extraordinária. O lugar que está sendo preparado por nós não tem preço. Ele tem um preço sim, o sangue do Cordeiro, como de um Cordeiro imaculado. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus precisa estar a bordo da nossa vida, dentro do nosso coração. Então eu pergunto para você que está aqui, você já entregou sua vida para o Senhor e já o convidou para entrar no barco da sua vida? Ele está a bordo da sua vida. Se você não fez, faça isso agora. E você que me assiste pela rede social, entregue a sua vida, convide Jesus a entrar no barco da sua vida, e deixa Ele entrar, convide Ele para entrar na sua vida pessoal, convide Ele para entrar no seu casamento, convide Ele para entrar na sua casa, convide Ele para entrar na sua família, convide Ele para entrar em todas as áreas da sua vida, e você vai ver que a sua vida vai estar ancorada na hora da tempestade. Os ventos poderão soprar, mas Jesus está a bordo da nossa vida. Jesus está a bordo da sua igreja. Ela jamais será destruída. Pelo contrário, quanto mais bate, mais ela cresce, porque Jesus disse que o reino de Deus é como uma mulher que pega uma medida de farinha e lança nela o fermento e começa a misturar, e depois molha e vai batendo, vai misturando, e o fermento vai fazendo ela crescer, e quanto mais bate, mais ela vai crescendo. Assim é o reino de Deus, assim é a igreja do Senhor. Quanto mais persegue, mais
mais ela vai crescer, mais ela será cheia do Espírito Santo, mais Deus derramará do seu Espírito sobre a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tenha medo, não temais. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe você que me assiste pela rede social. Entrega a sua vida para o Senhor, e você nunca mais vai sofrer o que você está sofrendo, esse vazio existencial, esse desejo de suicídio sairá, fugirá da sua vida, porque Jesus vai estar a bordo da sua vida, preenchendo todas as lacunas, vazios existenciais, e você será uma nova criatura. Entregue hoje, agora, a sua vida para o Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus. Fiquemos em pé e vamos orar. Oh, glória a Deus.